E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá, o que saiu aqui no Japão, né? Eu achei que eu fosse o único doido que estava analisando os dados de infecções por coronavírus, que eu falo assim, tá? Para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, tá? Esse já tem uns 2, 3 vídeos que eu falo a mesma coisa, que é que as infecções sobem muito rapidamente e diminuem muito rapidamente, tá? É uma coisa muito estranha esse fenômeno que acontece aqui no Japão. Tá? Eu já havia relatado isso em outros vídeos. O que é? Por exemplo, tá? Vou dar a explicação de novo, vai que você é a primeira vez que assiste o canal aqui. Se, por exemplo, um estado ficasse com um alto número de infecções, o outro diminuísse, né? Diminuísse de forma drástica, e o outro ficasse assim meio termo, em vários estados acontecendo, aí você poderia falar, não, né? É algo assim que está acontecendo assim e não tem muito controle. Mas no caso do coronavírus aqui no Japão, tá? Ele sobe tudo de uma vez, vários estados sobem com infecções de uma vez e depois nesses mesmos vários estados diminui de uma vez. Né? Só para você ter ideia, o Japão tem 47 estados, tá? Desse último estado de emergência, chegou a quase 30, tá? O número de estados em estado de emergência. Aí depois eles foram retirando assim gradualmente, mas no início chegou-se a quase 30 o número. É muita coisa, fora os estados que estavam em quase emergência, que é aquela medida preventiva contra a propagação, tá? Aí eles colocam como é que se fala assim, várias leis e várias coisas ali. Tanto que o Kishida, tá? No Kishida, assim, desculpa, o governo Kishida, no caso a Sanai, no caso assim a Takaichi, já falou que eles vão fazer revisão dessas leis, tá? Do controle de pessoas nas ruas, tá? A Sanai soltou uma entrevista ontem falando que eles vão fazer a revisão. Então, futuramente pode ser que haja o lockdown aqui no Japão. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso só vai acontecer depois que for aprovado. Enquanto não for aprovado, não dá nada. Se tiver alguma aprovação, você pode ter certeza que eu vou trazer para você. Tá? Mas, voltando aqui, então eu achei que eu fosse o único doido que estava analisando essa alta brusca, diminuição brusca e passando para vocês. Mas não é. Tá? Parece que outros países, outras mídias também estão de olho nesses fenômenos que estão acontecendo aqui no Japão, por incrível que pareça. E o programa Mesamashi 8, né, soltou isso ontem e eu estou trazendo isso para você. Tá? Por incrível que pareça. Então você vê que tem os doidos que pensam igual a mim. Tá? Mas vamos lá. Em 11 de outubro, o número de infecções recentemente confirmadas em Tóquio foi de 49, a menor desse ano. Repito, tá? Quem soltou essa informação foi o programa Mesamashi 8, tá? Que passa na televisão aqui do Japão. Além disso, a retomada da atividade econômica acelerada pelo cancelamento do estado de emergência. Tá? Então eles estão tentando fazer a retomada, sim, acelerada para ver se volta a gerar impostos e etc. Tá? Até porque tem aquela parte do desemprego também. Só para você ter ideia, tá? Essa notícia agora que eu vou falar para vocês, quase nenhum lugar divulgou. Eu falo isso por quê? Porque eu procurei em vários locais assim não vi, tá? Só vi em um local. Tá? Desculpa, Mie e Gifu, eles vão retirar no dia 14, tá? Totalmente aquelas restrições para bares e restaurantes e comércios, em geral, tá? Que de fechar 8 horas, etc. Eles vão retirar totalmente. Aichi, o governador de Aichi, ele está meio, né, com o pé atrás ainda. Então ele falou que ele vai dar uma analisada ainda. Mas no dia 14, Mie e Gifu acaba com a restrição dos botecos, como é que se fala assim aqui do Japão. Tá? Mas continuando aqui. Por que o número de pessoas infectadas continua diminuindo à medida que aumenta o número de pessoas, né, 2 semanas após a retirada da declaração do estado de emergência? Então, como é que fala assim? É uma coisa muito estranha, porque se aumentou o número de pessoas na rua, era para aumentar o número de infecções, e é coisa que não está acontecendo. Tá? Então você vê que assim, né, é uma ideia assim meio diferente. Tá? Só que
você não pode alegar que é por causa das vacinas. Não dá para alegar isso por causa das vacinas. Eu vou chegar lá o porquê. Tá? Que não dá para falar que é por causa das vacinas. Acompanhe a matéria até o final que você vai ver a razão. A mídia estrangeira está analisando o fenômeno das pessoas infectadas no Japão como uma diminuição drástica misteriosa. Foi o que eu já relatei também. À medida que a pesquisa avança, descobriu-se que várias teorias estavam sendo discutidas. A primeira hipótese. A hipótese é proposta pelo professor Mark Woolhouse, epidemiologista da Universidade de Edimburgo, na Inglaterra. Quase que não sai a palavra ali, hein? A teoria é que a cepa Delta é altamente infecciosa e que a infecção entre certas pessoas se espalhou rapidamente e convergiu rapidamente. Com as cepas convencionais, dizia-se que uma pessoa podia infectar de 2,5 pessoas. No entanto, o número de pessoas infectadas com as cepas Delta disparou de 5 para 9. Tá? Só que no caso dessa teoria, não vale, porque se uma pessoa pode infectar de 5 a 9 pessoas, ela não deveria diminuir. Tá? Ela não deveria continuar espalhando. A Deus dará. Mas não é o que acontece aqui no Japão. Tá? Então, nessa parte, essa teoria para mim não rola. Tá? É a teoria totalmente furada. Tá? Baseado com os dados que eu tenho aqui no Japão. A segunda hipótese é que o aumento ou diminuição da infecção é um ciclo de 2 meses. A hipótese foi relatada pelo jornal norte-americano The New York Times. O motivo da diminuição não foi esclarecido. Sim, não tem como. Nem aqui no Japão os caras não conseguem imaginar o motivo da diminuição. Né? Então você imagina lá que os caras estão de fora. Né? O motivo da diminuição não foi esclarecido, mas é apontado que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus aumentou em questão de 2 meses e diminuiu na questão de 2 meses. E há um ciclo misterioso de 2 meses. Se você reparar os estados de emergência aqui do Japão, são a média de 2 meses a 2 meses e meio. E falar que é o governo Suga que fez alguma coisa com aquelas medidas de prevenção, não é. Não é porque há um pico muito alto. Pau! E nisso as medidas já estavam lá. Tá? Quando começa assim, as medidas contra a infecção já estavam lá. E você vê que ela persiste por um certo tempo, depois ela diminui. Vai falar que as medidas de infecção? Não é. Tá? Não tem contra a infecção, não é. Não tem como. As medidas de controle de infecção variam de país para país e existem diferenças nas políticas implementadas. Mas quando você vê, no caso assim, quando você realmente olha os dados dos Estados Unidos, da Alemanha e Japão, pode ver que eles têm algo em comum. Nos Estados Unidos, o número de pessoas infectadas aumentou rapidamente em 2 meses, de novembro a janeiro de 2020. Tem diminuído, né, nos próximos 2 meses. Tá? Então, se você olhar que nessa época mal tinha começado a vacinação por lado de lá, tá? Então aquela teoria da vacinação não rola. Além disso, podemos ver que aumentou novamente em meados de junho, até o final de agosto de 2021 e diminuiu a partir de outubro. No caso da Alemanha, de dezembro de 2020, você vê que nessa época também lá mal se existia a vacina. Tá? De novembro de 2020 ao início de março de 2021, o número de pessoas infectadas aumentou em 2 meses e diminuiu, né, subiu e desceu em relação a 2 meses. Depois aumentou novamente no início de março ao final de abril e diminuiu a partir... Depois aumentou novamente no início de março ao final de abril e diminuiu a partir do início de julho. Também é um ciclo de 2 meses. Se você olhar o Japão, tá?
Aumentou em março de 2020, você vê que eles pegaram os dados só desse ano, eles não pegaram os dados do ano passado. Aumentou em março de 2021 e diminuiu em meados de junho. Aí agora eu vou fazer aquela velha ressalva. Nessa época, mal tinha começado a campanha de vacinação aqui no Japão. Tá? E ela começou pelos profissionais da saúde, que levou-se um tempão, tá, para terminar. Tá? Tanto que o Taro Kono estava desesperado, que ele mal tinha acabado a campanha em relação aos profissionais da saúde. Ele já implementou logo meio que embolada ali o dos idosos, que ainda está rolando. Tá? Então o Taro Kono, assim, ele ficou totalmente desesperado naquela época, porque ele via que a vacinação não estava progredindo, a coisa não estava progredindo. Então nessa época que você vê aqui, em março de 2021, mal se tinha vacina aqui no Japão. Então vai falar que a diminuição foi por causa da vacina? Não pode falar que é isso. Eu não sou contra a vacina, tá? Mas verdade seja dita. Tá? Tem que falar com a verdade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, não. Tá? Por quê? Em vez de dar munição para um lado ou para outro, tá? Não sou nem contra a vacina, nem a favor da vacina. Tanto que eu já tomei a primeira dose e no dia 22 vou tomar a segunda dose. Tá? Nós tomamos vacina a vida inteira, dependendo, se você for fazer o acompanhamento do seu cartãozinho de vacina, assim, né, à risca. Praticamente a vacinação quase a vida inteira. Tá? A única coisa que eu fui contra, tá, para quem acompanha o canal deve se lembrar, a forma que eles fizeram as pessoas engolir a vacina, de forma emergencial. Você vê que não houve grandes estudos naquela época, tanto como ainda não há. Tá? Você vê que ainda tem países que estão abolindo certas vacinas, não todas, mas certas vacinas, no caso da Moderna. Tá? Então tem coisas estranhas por aí. Então você vê que no Japão, você vê que essa matéria quase não saiu, eu falo assim, quase não saiu porque uma mídia ou outra relatou. Tá? Mas grandes mídias relatando isso, não relatou. O que é? Pessoas na casa dos 20 anos que tomaram a vacina desmaiaram no centro de vacinação aqui no Japão. Na casa dos 20 anos. Então isso quebra a ideia de que a vacina estava fazendo mais mal, caso assim, para os idosos do que para as pessoas jovens. Eu não quis gravar essa matéria aqui para o canal porque o YouTube está de cima. Todo mundo sabe como é que está a parte de censura em relação a notícias sobre vacinas. Então se eu coloco uma notícia dessa aqui no canal, e é de uma televisão japonesa que soltou isso, eles me comem com farinha. Então eu não posso relatar esse tipo de coisa aqui. Mas eu estou soltando aqui isso aqui para você ter ideia do quê? Para complementar o que eu estou falando. Teve 5 pessoas, tá? Pro lado de Haiti, tá? Que eles tomaram a vacina. Todo mundo sabe como é que é a vacinação aqui no Japão. Eu acredito que saiba, tá? Você vai lá, faz a triagem e tal, toma a vacina e você tem que ficar sentado 15 minutos esperando. Tanto que eles te dão um cartão lá com o horário que você pode sair. Tanto que fica uma pessoa na saída para olhar o horário do cartão e fazer a comprovação que você tomou. Tanto que tem a parte da cartela, que é destacado de um lado, jogado para o outro e é batido o carimbo do local da vacinação. Olha. E 5 pessoas na casa dos 20 anos, hein? Tomaram a vacina e depois de 5 minutos, tiveram que ser levados às pressas para os hospitais. Né? Claro que depois não houve risco de vida. No noticiário falou que as pessoas se recuperaram, mas elas desmaiaram. Tá? E por que só saiu isso agora em relação aos idosos? Porque eles estão vacinando os jovens agora. Eles abriram assim, para uma ampla gama de idades agora. Antes era só idosos, então só tinha as informações dos idosos. Tanto que eu tenho essa matéria falando aqui dos idosos. Que vários idosos também tomaram as vacinas e tiveram que ser levados às pressas, né, para os hospitais, porque estavam desmaiando. Então reação tem. Tá? Não dá para negar o sol com a peneira também, não dá para tapar o sol com a peneira. Mas no caso disso aqui também, dessa matéria, não dá para falar que foi culpa no caso assim, a razão de diminuir as infecções foram as vacinas, porque não foram. Tá? É só olhar
as datas de vacinação e os dados estatísticos. Não pega. Totalmente por fora essa ideia. Mas continuando. Tá? Se você olhar o Japão, o aumento em março de 2021 e diminuiu em meados de junho. Além disso, a quinta onda aumentou no final de agosto e agora está diminuindo em outubro. Pode-se observar que o Japão também repete um ciclo de aumento de 2 meses, tá? Entre subida e diminuição. Além disso, na teoria de que a infecção aumenta ou diminui em um ciclo de 2 meses, a estação é um dos principais fatores. Agora o Japão ele mete o bedelho ali, tá? Na teoria dele. No Japão, Estados Unidos e Alemanha, a infecção se espalha com frequência no verão e no inverno. De acordo com Yoshihito Niki, da Escola de Medicina da Universidade Showa, fatores sazonais podem ser considerados. Você vê que eles colocam assim, podem ser considerados. A razão é que é difícil de abrir as janelas no verão e no inverno, dificultando a ventilação, enquanto na primavera e no outono é mais fácil abrir para fazer a ventilação, o que pode ser um fator sazonal. Tá? No Japão tem aquele supercomputador Riken, todo mundo sabe, então ele vive fazendo simulações. Então eles já fizeram simulações em ambientes fechados, tá? De como o vírus se espalha. E ele se espalha muito rapidamente. Só para você ter ideia da forma que o vírus ele pode planar no ar. Em uma das simulações, tá, que eles fizeram, quem tiver dúvida, só dá uma pesquisada aí, tá? Que eles colocam os vídeos das simulações na internet, tem vários vídeos aí das simulações. Eu só não posso colocar porque tem aquela velha história, tá? YouTube me come com farinha. Mas eu já vi vários desses. Uma pessoa que está aqui, a pessoa de trás, tá? A pessoa da frente, ela tosse para o alto, tá? E infecta a pessoa de trás. Você vê que se você fizer assim, a rajada sai na diagonal para frente. E o vírus planou para infectar a pessoa de trás. Então você vê que existe um certo risco. Então por que eles falam que é difícil no verão e no inverno abrir? No verão por causa do ar-condicionado. Tá? Se você ter um ar-condicionado em um ambiente totalmente arreganhado, aberto, ou manter as portas dos ambientes abertos, o ar-condicionado não para de trabalhar e nisso aumenta o custo de energia. Então, se você está num ambiente fechado, o ar-condicionado chega uma hora que ele estabiliza a temperatura, o motor para de trabalhar e aquela temperatura fica num clima gostoso. Gostoso assim, que você regulou para o seu ar-condicionado. E para evitar, então, o motor trabalhando direto, tá? Dá aquela diminuição na conta, fecha os ambientes. Então, por isso que eles não abrem as janelas no verão aqui. Tanto que você vê que você entra no depato, na hora que você abre a porta, assim, vem aquele bafão, assim, aquele bafão frio, assim, né? Fala assim, que moitié, né? Porque está muito quente lá fora, eles procuram manter o ar frio lá dentro. E a mesma coisa nas casas. Tá? E no inverno a mesma coisa, só que para a parte do ar quente. No Japão todo mundo sabe que existe aqueles estobos, são os aquecedores a querosene, aquecedor elétrico e o ar-condicionado. Então se você mantém o ambiente fechado, o ar quentinho fica ali dentro e tende a trabalhar menos, ou gastar menos querosene e etc. O ar-condicionado ele trabalha menos também, porque ele estabilizou a temperatura, para-se o motor, né, e mantém. Se você abrir as portas e janelas, o ar quente vai todo para fora, vai entrar o ar frio e começa a trabalhar tudo de forma intensa. Então você vê que há um aumento, né, no gasto. Então mantém-se tudo fechado. E nisso você já sabe, né? Tanto que o Japão também tem aquela teoria, tá, dos umidificadores. Tanto que no final do ano passado houve um boom de vender umidificadores. O que é? Como o coronavírus é um vírus muito leve, que ele tende a ficar planeando no ar, tá? Que isso aqui já foi questionado aqui no Japão também. Eles estão falando para as pessoas no inverno usar um umidificador, porque no inverno a umidade do ar cai muito, o ar fica muito seco, dá aquela diminuição, até porque também tem os estobos, né, que queimam a umidade do ar, né, o estobo elétrico também ele queima a umidade do ar.
Então eles pedem que as pessoas usem um umidificador dentro de casa. Por quê? As gotículas de umidade, eles vão se aderir ao vírus e vão fazer o vírus despencar. Não vai deixar o vírus ficar planeando. E nisso o vírus despencando no chão, você passa um pano de chão ali e dá aquela limpada básica. Mas pelo menos o risco de infecções são menores, em que elas estão assim, que ficar planeando no ar. Tá? Pelo menos foram com os estudos aqui do Japão. Por isso que o Japão teve essa teoria, com os estudos que ele teve, né, e colocou, né, isso a público, e houve um boom muito grande de venda de umidificadores aqui no Japão. E vamos ver como é que vai ser no final desse ano também. Mas de qualquer maneira, são ideias, tá, que o Japão estava tendo para tentar combater o coronavírus aqui no Japão. Mas aí agora já dá para você ter uma ideia que não é só o doido aqui, tá, que estava pensando nesse tipo de coisa, tanto que eu relatava para vocês. Outros locais, outras mídias também já estavam pensando a mesma coisa, por incrível que pareça. Tanto que eu repito, a fonte é o jornal, que é o programa Mesamashi 8, tá, que tem aqui no Japão, na televisão japonesa. Tá? Então o Mesamashi 8 soltou esse tipo de matéria e já estou passando para você, tá, ter ideia de como e quão misterioso é o coronavírus aqui no Japão, nessa parte de ciclos. Por isso que eu falo, no caso do Brasil não dá para saber, eu não acompanho lá os dados, mas no caso do Japão, como eu estou aqui, eu preciso passar as matérias para vocês, eu preciso acompanhar. E nisso eu sou obrigado, né, a reparar certas coisas. Né? Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notícias do que está acontecendo aqui no Japão, para você ter ideia do que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? É lucro para você. Estamos na era da informação. Sem informação, ninguém vai para frente, tá? Nem as empresas. Tanto que o maior bem ativo das empresas hoje em dia é a informação. Em cima disso, eles planejam quanto vai vender, quanto vai diminuir a venda, para qual segmento vai fazer campanha, qual o nicho dela. Então, por isso que a informação é muito imprescindível e que eu procuro trazer para você, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.